Olá! Você já percebeu como hoje as pessoas adoram dar opinião de tudo, sobre tudo, em todo lugar? Só você entrar na rede social, você vai ver todo mundo dando opinião. Mas olha, existem algumas provas de concurso que também pedem a opinião das pessoas na forma de redação. E hoje eu quero falar com vocês sobre um gênero de redação chamado artigo ou artigo de opinião. Não é nada mais, nada menos que um texto onde você coloca a sua opinião. Você diz que você pensa sobre alguma coisa, mas ele segue uma estrutura, uma regra, como todo gênero textual. E qual é a estrutura do artigo de opinião? Bom, primeiro, você deve saber que tem três partes: a introdução, a argumentação e a conclusão. Na introdução é onde surge o fato, a informação ou a opinião que gerou o artigo. Pode ser uma notícia de jornal, pode ser algo que todo mundo sabe que está acontecendo, pode ser a opinião de alguém famoso, importante sobre algum assunto. Isso tudo é dado na introdução, na forma do tema. Logo depois tem a tese, ainda na introdução. É uma frase onde o autor do artigo ele se coloca diante do tema, ele dá a opinião dele. Pode ser na forma de uma pergunta, pode ser na forma de uma negação, de uma afirmação. É muito livre esse tipo de coisa. O artigo de opinião é um texto livre, tanto que ele pode ser escrito em primeira pessoa, certo? Logo depois da tese, do tema e da tese, melhor dizendo, entramos na parte da argumentação. E aí começam os outros parágrafos. Nessa parte de argumentação, o autor tem que dar mais ou menos uma base para a opinião dele. Porque, olha, opinião sem argumento não vale nada. Dizer que é contra ou a favor e sem explicar o porquê, não tem peso para coisa alguma. Aí, nessa parte de argumentação, ele pode escolher algumas estratégias a utilizar. Ele pode usar, por exemplo, a autoridade. Ou seja, citar alguém importante ou de grande conhecimento sobre o assunto. Ou ele pode usar a exemplificação, contar um caso de algo que tenha acontecido a ele ou alguém próximo dele relativo àquele assunto também. Ou ele pode usar provas e dados concretos, resultados de pesquisa. Não adianta vir dizer que a maioria da população aceita. Não adianta, tem que ser dados e provas concretos. Ele pode usar um argumento chamado princípio ou crença pessoal. Esse argumento vale no artigo, mas no outro tipo de dissertação não vale, tá? É quando ele coloca a opinião dele com base em algum princípio pessoal. Ou ele pode usar causas e consequências. Ou colocar que a situação que ele coloca ali tem uma causa e tem uma consequência. Isso tudo serve como argumento. No final do texto, na conclusão, ele volta, reafirma sua tese e a desenvolve. Vamos a um exemplo prático? Vamos dizer que o assunto seja criminalidade e pena de morte. Eu posso começar como tema falando desse assunto, falando de repente, algum projeto de lei que queira colocar a pena de morte, ou opinião de algum político famoso defendendo a pena de morte. E aí eu entro com minha tese. Ora, eu sou contra, então na minha tese eu vou dizer que a pena de morte não resolve o problema de criminalidade. Mas por enquanto está só a minha opinião. Aí eu tenho que passar para os argumentos. Eu posso citar argumento de autoridade, citar algum jurista famoso, dizendo que a pena de morte não resolve o problema. A autoridade aí, no caso, é jurista, porque o assunto é lei, correto? Eu posso colocar a exemplificação, citar os casos do tráfico, por exemplo. Todo mundo sabe que traficantes morrem todo dia, certo? Eles morrem em brigas, em lutas com a polícia, em disputas internas, e não diminui o tráfico. Ou seja, já existe uma pena de morte. No entanto, não resolve o problema. Eu posso citar provas e dados concretos. Posso citar, eu teria de fazer a pesquisa, mas existem esses dados. Nos Estados Unidos,
a criminalidade não é maior nos estados onde não tem pena de morte. Fica mais ou menos na mesma coisa. Então a pena de morte não resolveu o problema. Eu posso citar princípios e crenças pessoais. Aí, como eu sou cristão, eu diria que só Deus tem autoridade para tirar a morte de alguém. Mas lembre-se, é princípio e crença pessoal. Ou posso citar causas e efeitos. E aí, colocar a questão do Brasil, por exemplo, que durante 400 anos teve pena de morte, no entanto, não era um lugar mais pacífico, maravilhoso, não tinha bandido, nada disso. Então, quer dizer, você pode usar todos esses argumentos. Na conclusão, eu vou reafirmar minha tese e dizer que para resolver o problema da violência, você deve investir em outras áreas, como, por exemplo, em justiça social, em educação, na melhoria da geração de renda, criação de empregos, e aí você vai melhorando a situação. Então, esse é um tipo de texto chamado artigo de opinião. Aqueles que são meus alunos, eles vão ter logo no site nosso, no Google Classroom, as atividades relativas a isso e mais algumas outras que a gente está criando e colocando lá. Você que ainda não é meu aluno, mas se quiser alguma atividade para poder trabalhar esse assunto, é só mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí, mandar uma mensagem para esse e-mail que está aparecendo e eu vou ajudar você. Se você gostou, se te ajudou, não esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, comentar alguma coisa e se inscrever no canal. Até a próxima!